Olá, eu sou Antônio Eduardo, acadêmico de terapia ocupacional. Vamos falar hoje aqui no nosso canal Terapia em Foco sobre TDAH em adulto. Preste atenção porque é um assunto muito importante que interessa a você. Nós vamos falar um pouquinho sobre TDAH em adulto. São falas da médica Maria Fernanda, médica psiquiatra, que fala sobre as dicas que a gente pode dar para pacientes que são portadores de TDAH. Olha, muitas vezes as pessoas não reconhecem as faltas, as falhas de atenção com uma doença que tem que fazer tratamento. E aí elas acham que é da personalidade dela, aí dizem assim, é meu jeito, sempre fui desligada, sempre fui distraído. Admitir que você tem um sintoma e que pode ser de uma doença é então o primeiro passo para que você consiga então buscar ajuda e tratamento adequado. Por conta aí da impulsividade, da desorganização e da distração, é muito comum que os portadores adultos de TDAH tenham um círculo vicioso de poucas horas de sono, péssimos hábitos alimentares, baixa prática de atividades físicas. Então, se o paciente tem TDAH, ele começa a se policiar para praticar mais exercícios físicos. Ele vai se beneficiar também porque ele vai estar ajudando a aliviar o estresse. Ele vai então acalmar a mente e ainda vai queimar um pouco daquele estresse de energia que a pessoa com TDAH tem. Uma outra dica é dormir bastante. Poucas horas de sono aumentam os sintomas do TDAH. Eles têm mais dificuldades para se concentrar, ele fica com memória prejudicada. Então, evite tomar cafeína antes de dormir. Tenha uma rotina em relação ao seu sono e evite fazer exercícios físicos de 2 a 3 horas antes de dormir. Alimente-se de maneira correta. O que a alimentação então tem a ver com TDAH? Olha, comer bem diminui a distração, ajuda na hiperatividade, ajuda nos níveis de estresse. Se o paciente se alimenta de 3 em 3 horas, com pequenas porções, ingere pouco açúcar, ele então consegue diminuir a intensidade dos sintomas do TDAH. Já em relação à distração e falta de atenção que o paciente com TDAH tem, ele precisa tentar se organizar. Primeira coisa é criar espaço, verificar o que ele usa e o que não vai usar, definir um lugar para colocar as chaves, ter pastas com cores para então dividir os arquivos, utilizar uma agenda, ajuda a organizar os horários. Colocar lembretes, por exemplo, no celular, para não esquecer dos compromissos, porque frequentemente os adultos com TDAH esquecem ou se atrasam. Então, faça a lista com o hábito de anotar aí tudo que for importante. Evite a procrastinação. O que é? É quando eu vou adiando aquilo que eu tenho que fazer agora. Vou colocando lá para frente, depois eu faço, amanhã eu vejo, para evitar o quê? O esquecimento. Faça o que você tiver que fazer naquela hora. Evite deixar para depois, principalmente tarefas como responder e-mails, tá? E-mails importantes, limpar a bagunça, responder uma ligação, preparar uma apresentação. Esse tipo de coisa não dá para ficar para o dia seguinte. E por fim, por ter uma percepção diferenciada do tempo, os adultos com TDAH, eles acabam sofrendo com a má administração desse tempo. E frequentemente, eles perdem hora ou perdem prazos. Ou eles acham que sempre dá tempo para que eles possam realizar uma certa tarefa, quando na realidade o tempo já passou. E eles não têm esse tempo. Então, muitos adultos com TDAH acabam se frustrando de uma maneira que chega no final do dia
eles não realizaram nada do que tinham programado. E então, usem relógios, usem alarmes, programem para chegar mais cedo no compromisso. Se você tem um compromisso que começa às 3 da tarde, então programe o alarme para chegar 15 minutos antes. Porque se eu tenho tempo para me organizar, e aí vai ser melhor. Defina prioridades, porque tem coisas que não são tão importantes quanto outras que são primordiais. Criando então uma curta rotina, uma rotina diária. Então faça uma rotina e ela todo dia vai acordar naquele horário, vai responder os e-mails e depois vai se organizar. E aí, vou para o meu trabalho e assim por diante. Dê mais tempo do que você acha necessário. Se você acha que vai levar 15 minutos, coloque 30, porque você pode chegar atrasado. Aí você tem um espaço de folga para se organizar. E isso não atrapalha, então, os seus compromissos. Faça uma tarefa de cada vez. Não queira começar uma e sem finalizar e já partir para outra. Aprenda a dizer não. A impulsividade do adulto com TDAH pode fazer com que ele aceite vários projetos ao mesmo tempo. Se ele vai conseguir ou não, vai depender dele. Fato que então deve-se verificada a agenda para ver se você com TDAH realmente pode aceitar aquele compromisso de maneira que isso não vá te prejudicar. Então tá aí, algumas dicas sobre adultos com TDAH, para que se você tenha, se adeque e faça todas essas adequações para que você tenha uma vida normal, sem perder compromisso, sem se frustrar, enfim, sem realmente ficar sem realizar aquela tarefa que você acabou propondo fazer. Eu sou Antônio Eduardo e aqui no nosso canal Terapia em Foco, registre no canal e acompanhe o nosso trabalho.